Bom, pessoal, vamos lá então dar início aqui ao nosso quinto encontro do nosso estudo de caso aqui, Papo Positivo, nosso livro aqui, O Segredo da Mente Milionária, para quem está chegando aí agora, para quem ainda não participou, esse é o livro que nós estamos estudando, hoje é o quinto encontro. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, para vocês darem uma lembrada, para quem já vem acompanhando, o que é que a gente já falou, para quem não está acompanhando, entender um pouco. A gente começou essa jornada aí lá no dia 10 do mês passado. Fizemos o primeiro encontro, onde a gente trabalhou 5 princípios do livro. Depois fizemos um segundo encontro, que a gente trabalhou aí mais 4 princípios que o livro passa. E aí teve o terceiro, que a gente já entrou nos arquivos de riqueza, né, que o livro traz para a gente. E teve o quarto encontro, que também falamos de alguns arquivos. Então, chegamos hoje aqui na nossa, na metade do caminho aqui do nosso cronograma. Como a gente prometeu aí, a gente vai fazer 10 encontros para a gente encerrar esse estudo do livro. No 10º encontro, passando por todos os princípios, todos os arquivos. Foram muitos temas já discutidos, muitas coisas que traz para a gente uma visão sobre aquilo que a gente pensa relacionado a finanças, a dinheiro, uma reflexão muito forte sobre os nossos resultados, o porquê que a gente tem o resultado que tem, o que é que nos trava, o que é que a gente precisa avançar. É um livro que traz muitas provocações, então aqui foram os princípios que a gente trabalhou, foram 9, né? Depois passamos por todos esses arquivos aqui, o primeiro, né, o segundo, passa por algumas questões também que ele traz princípios dentro dos arquivos, isso é bem enriquecedor também a discussão. Passamos pelo terceiro, pelo quarto, e hoje vamos trabalhar esses 2 arquivos aqui, o número 5 e o número 6. Então, espero que vocês estejam aí com papel e caneta na mão e também fiquem à vontade, é muito importante a participação de todos vocês no depoimento, né, na colocação, na dúvida. Tudo que vocês colocam também agrega bastante, traz mais ingredientes aqui para essa discussão. Então, fiquem bem à vontade, tá bom? Para não só ouvir, mas também participar, fazer as suas colocações, comentar o que vocês acreditam que seja importante comentar, dentro do que vocês já leram, vivenciaram, dos exercícios, né? Se vocês fizeram, bastante interessante mostrar a experiência. Cada capítulo desse teve exercício, eu coloquei lá no grupo, você está lendo o livro, está acompanhando, ao final de cada leitura tem exercício, e vou dizer, muita gente não consegue fazer os exercícios, tá bom? Muitas pessoas vieram falar comigo e dizer, cara, é muito difícil fazer esses exercícios. E, na verdade, é porque você está quebrando um padrão mental, né? Então, isso traz um esforço emocional muito grande para você colocar em prática algo que você não está acostumado a fazer. Como que faz para quebrar isso, amigo? Fazendo, não tem jeito. Né? Não tem jeito, você precisa se enfrentar e fazer, porque, na verdade, o mais difícil não é fazer o exercício em si, é aplicar, é colocar isso como algo que verdadeiramente traz transformação para você. O conteúdo por si só, ele não traz muita coisa, ele simplesmente enche a sua cabeça de informação. Mas na hora que eu aprendo, na hora que eu entendo, na hora que eu transmito isso para alguém, e principalmente na hora que eu executo isso para a minha vida, isso sim traz aprendizado. E é dessa forma que a gente evolui em qualquer aspecto da vida, seja ele financeiro ou familiar, ou pessoal, ou saúde, seja o que for, não tem como evoluir, né, sem ação, sem o comprometimento. Inclusive, esse foi um dos temas que a gente já falou sobre isso, né? A diferença de desejar ser uma pessoa de mentalidade rica e se comprometer a ser. Isso faz total diferença, porque quando você se compromete, você realmente faz as ações que precisam ser feitas para que isso acontecer. Quando você deseja, e fica na base do desejo e muitas vezes na autoenganação, né? Você se sabota literalmente, porque na sua mente você está dizendo que quer, que você deseja, e na prática as ações elas não acontecem. E ontem
foi ontem ou foi antes de ontem, acho que foi ontem, a gente teve um papo, né, com alguns colegas de forma presencial, foram mais de 3 horas, acho que quase 4 horas, discutindo alguns pontos, e tem um dos pontos que eu ouvi esses dias recentemente e faz muito sentido para tudo isso que a gente está falando aqui, porque dentro do nosso contexto, a gente já passou sobre isso aqui, por isso aqui no livro, a gente viu que o livro ele bate muito nessa tecla de que pensamentos, né, geram sentimentos, os sentimentos geram comportamentos, os comportamentos geram os nossos resultados, né, as nossas ações, geram ações que geram resultados. Só que tem um detalhe muito importante, né, e para você que ainda não ouviu isso, anote isso aí. O pensamento, a gente define ele a partir do momento que a gente decide o ambiente o qual a gente quer vivenciar ou conviver, ou dar atenção. Então, o pensamento, ele vem a partir das informações que eu escuto, que eu vejo, né, que eu converso com as pessoas às quais a gente convive no dia a dia. E muitas vezes isso você tem sim como filtrar, como colocar informações mais positivas. Vou dar um exemplo prático. Você deve seguir aí, sei lá, centenas ou dezenas de pessoas nas suas redes sociais. E toda vez que você abre a sua rede social e vem milhares de informações, e muitas dessas informações são informações negativas, de pessoas que estão transmitindo para você negatividade sem você perceber, muitas vezes, porque você vai ali, abre, vê a informação, aquilo vai sendo implantado. Então, o que é que eu posso fazer de forma prática para mudar o meu ambiente virtual? Cara, elimina tudo isso. Elimina. Você só precisa e só deve acompanhar conteúdos de pessoas que agregam para você. E isso afeta o seu pensamento, e a gente já sabe que lá na frente vai afetar o seu resultado. Então, se você faz um filtro e deixa de seguir todo mundo que você está seguindo por seguir ou porque acha que aquilo ali é importante, cara, faz esse filtro, tá bom? Eu fiz isso há um tempo atrás, há uns 2 anos atrás, eu comecei a filtrar, sei lá, minha rede social hoje é que eu mais uso é o Instagram, e eu tinha lá, sei lá, 600, 700, 800 pessoas que eu seguia. E eu achava que aquilo era algo normal. E quando eu parei para entender esse conceito, eu disse, cara, tá errado. E quando eu fiz o primeiro filtro e eliminei muito, o meu Instagram, a minha rede social, começou a ser um ambiente totalmente positivo, que eu direcionei, canalizei 100% para as informações positivas que eu queria. Então, perceba, o ambiente, muitas vezes, a gente tem domínio. Obviamente que tem muitos ambientes que são de pessoas que, inclusive, são próximas a gente, muitas vezes dorme e come na mesma casa, que a gente não tem essa mesma flexibilidade de mudar abruptamente. Às vezes é quem está ao nosso lado que mais traz informação negativa. E aí você precisa estar com a mente treinada em vários aspectos que a gente já discutiu aqui para você internamente filtrar, que a questão é sempre interna e não externa, né? Sempre vai ser e sempre será sobre você, sobre as suas questões, sobre as suas crenças, sobre as suas limitações, sobre tudo aquilo que foi implantado em você desde lá da sua infância. Sempre vai ser sobre isso. Então, voltando, abri um parênteses gigantesco aqui. O que é que eu estava falando? A Nádia está dizendo que começou a fazer essa eliminação. Faça rápido, tá bom? Rápido. Cara, deixa de seguir, deixa de seguir. Falou negatividade, deixa de seguir. Seja amigo, seja família, seja o que for, esquece esse negócio de seguir por seguir. Ah, seguir por... Esquece, porque é um ambiente que hoje é comum, é normal, o celular está na nossa mão a todo momento, virou uma rotina, virou um aparelho de trabalho e não tem jeito. Você para ali, você senta, você dá uma olhada na sua rede social, aí, você empestado, você é bombardeado de informação negativa sem perceber. E você tem esse controle. Você tem esse controle. Deixa de seguir, coloca uma meta, seguir aí 100 pessoas, o mínimo possível, 150, 200 pessoas, você já está seguindo muita gente, tá bom? Restringe mesmo, que isso vai lhe trazer saúde mental. Hoje a rede social tem sido o canal que está substituindo, por exemplo, a televisão, né? Espero, eu acho que nem precisa falar disso aqui, mas espero eu que você já seja uma pessoa que não assista mais televisão, né? Esse é um canal extremamente infotoxina, isso, infotoxina.
É informação que traz sujeira para a sua mente. Televisão é 100%, não tem jeito. Então, eu espero que você já seja uma pessoa que deixou de assistir rede aberta, canais, jornal, esquece jornal, enfim. Espero que você já tenha pulado essa etapa, e aí agora é você entender que você precisa fazer esse filtro também nas redes sociais. Isso é muito importante. Beleza? Então, por que eu estou falando isso tudo? Porque a gente estava falando de pensamento, que gera sentimento. Então, perceba, você passou o dia vendo informação positiva, cara, você se animou, você pegou energia, você vai em busca de se movimentar, você vai no caminho da produtividade, da positividade. Mas você passou o dia, o contrário é verdadeiro, o dia escutando reclamação, coisa ruim, pessoas reclamando, números disso, número daquilo, coisa negativa, cara, isso lhe entristece, lhe traz para um caminho ruim. Então, o sentimento ele é gerado a partir dessa informação que você filtrou, que você está recebendo. Só que aí tem uma questão. E aí o sentimento ele gera comportamento. E aí o que a gente estava falando ontem, né, nessa reunião, e foi essa sacada, eu espero que você entenda e anote o que eu vou falar aqui agora. O comportamento, pensamento gera sentimento, gera comportamento, vai gerar resultado. Do sentimento para o comportamento, entenda o que eu vou falar. Isso é uma decisão. Você decide o seu comportamento. Você tem o pensamento, você tem a informação, você tem um sentimento, mas mesmo com um sentimento ruim, você pode decidir ter uma atitude positiva. E mesmo com um sentimento bom, você pode decidir ter uma atitude negativa. São decisões que definem, no final das contas, os nossos resultados, que são influenciados pelos pensamentos, pelos sentimentos. Mas o comportamento é uma decisão. Pegou aí? Ficou claro? Eu só estou vendo você, Antônio. O resto está tudo escondido aqui, não estou vendo a cara de ninguém. Me dá um sinal aí se ficou claro, se deu para entender. Show de bola. Espero que para vocês também interajam aí no chat, que pelo menos assim eu vejo se vocês estão aqui comigo ou não, se vocês estão conectados na informação. Percebam isso, é uma chave sutil que faz total diferença. Beleza? Show de bola, Antônio. É isso aí. Vamos anotar. Então, vamos lá. Vamos começar aqui para o nosso primeiro arquivo. Show de bola, Edgley. Ficou claro, né? Bacana. Arquivo de riqueza número 5. Né? Eu vou ler aqui rapidinho para a gente. As pessoas ricas focalizam oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre focalizam obstáculos. Beleza? Perceba o seguinte. Novamente, toda vez que ele fala de pessoa rica, está falando de mentalidade rica, não é a quantidade de dinheiro que você tem na sua conta. A quantidade de dinheiro que você tem na sua conta é simplesmente um reflexo de N decisões erradas ou acertadas que você tomou lá atrás. É só isso. E tudo isso tem como melhorar, tem como corrigir, tem como potencializar, tem como avançar. Então, é só a gente entender que talvez você olhe para o seu reflexo hoje, o seu resultado, e você diga, não está bom. Quais são as atitudes que você precisa tomar para avançar? É isso que a gente está fazendo aqui. O que são os arquivos, para a gente lembrar? Os arquivos são informações novas que a gente está colocando na nossa mente, a gente está aqui debatendo, treinando, colocando na nossa mente para que, na hora que eu tenha a necessidade de tomar uma decisão relacionada a finanças, a dinheiro, a produtividade, a renda, a melhorar minha renda, eu consiga puxar um arquivo e entender como as pessoas de resultado bom, como as pessoas ricas pensam, entendem e agem. Então, hoje, para a grande maioria das pessoas, esses arquivos aqui não foram instalados na nossa mente lá atrás, na infância. Pelo contrário, foram instalados pensamentos e arquivos completamente negativos. E o que a gente está fazendo é implantando novos arquivos para que você tenha novas ferramentas, novo armamento mental. Então, na hora que houver a situação que você precisa tomar a decisão, você agora vai puxar uma nova gaveta de ferramentas e vai puxar novos arquivos. E aí você vai entender, poxa, espera aí, uma mentalidade rica avançada faria assim ou assado. Então, você vai ter essas ferramentas para tomar decisões no seu dia a dia.
em vários aspectos que vão impactar diretamente nos seus resultados. Então, isso é o conceito do arquivo que o livro traz. Beleza? Então, quando ele fala que as pessoas ricas focam em oportunidades, é porque, de fato, no drive, nas informações instaladas na cabeça das pessoas ricas, elas estão sempre entendendo que a vida sempre vai trazer dificuldades, desafios, enfrentamentos. E a sua mente ela vai estar sempre lhe perguntando: você quer fazer ou você quer desistir? Você quer ir para cima ou você quer recuar? Você quer fazer o que tem que ser feito ou você quer procrastinar? Sempre, a todo momento, a nossa mente está pensando dessa forma, lhe dando a oportunidade de você decidir. E na hora que os drives instalados são drives negativos, a tendência é que você tome uma decisão ruim. É que você não faça, é que você procrastina, é que você adie, é que o seu medo lhe domine. Porém, o contrário também é verdadeiro, que é isso que está instalado na cabeça das pessoas ricas. Cara, o desafio está aqui, o problema existe, complexo, quais são as oportunidades que eu tenho aí? Na hora que vem o medo, na hora que o seu coração bate forte, na hora que vem a tensão, esse é um excelente momento para você entender que a sua mente está lhe dizendo, ó, está com medo, está receoso, está com dificuldade, existe aí uma grande possibilidade de aprendizado, uma grande oportunidade. O que é que você vai fazer? Aproveitar ou vai arregar? Vai para cima ou vai correr? É isso que está a todo momento na nossa mente. E as pessoas ricas, o que é que elas fazem? O arquivo que ela tem é de qual é a oportunidade que eu tenho aqui. Ok, o problema existe, a dificuldade existe, o desafio existe. Qual a oportunidade que eu tenho aqui? Qual a possibilidade de melhoria que eu tenho? Qual a possibilidade de aprendizado? Qual a possibilidade de ganho que eu tenho diante dessa situação que está acontecendo nesse momento? Na minha vida, seja em qual aspecto for. É isso que as pessoas ricas pensam. E é dessa forma que a gente tem que treinar a nossa mente para pensar, cara, problema existe, dificuldade existe, ok, não tenho domínio sobre as questões externas. Internamente, qual a decisão que eu tomo relacionada a isso? É isso que a gente está instalando aqui na nossa mente, beleza? Diferentemente, é o arquivo aqui, as pessoas de mentalidade pobre vai diretamente para o problema, só foca no problema, só no obstáculo. Então, olha o que ele diz aqui, as pessoas ricas reconhecem o potencial de crescimento, as pessoas de mentalidade pobre consideram o potencial de perda, ela tem muito mais medo de perder do que medo de ganhar. A gente falou sobre isso ontem lá no papo que a gente teve também. Perceba o seguinte, olha que doideira, vou trazer isso aqui para vocês. As pessoas, elas têm muito mais medo de ficar rica do que de ficar pobre. Eita, Ramiro, não é o contrário, não? Não está errado, não? Não. E vou explicar o porquê. As pessoas têm muito mais medo de ficar rica do que de ficar pobre. Por quê? Porque ficar pobre, mentalidade pobre, padrão, limitação, é o padrão. É o que a maioria tem, é o que a maioria faz. Então, é o comum. É mais tranquilo esse caminho. A nossa mente sempre vai buscar essa tranquilidade. Ela nunca vai querer que você entre num estado de emoção, de frenesi, de gastar energia. Essa é a grande pegadinha. Então, na hora que a sua mente, você pensa, cara, não, eu quero ficar rico. Aí a sua mente vai dizer, poxa, mas para você ficar rico, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Isso dá muito trabalho, cara. Foge daí. Tá todo mundo dizendo que ser vítima, ser coitadinho é melhor. Olha aqui ao seu redor. Tá todo mundo assim. Aí vem a pessoa que está ao seu lado, olha o ambiente. E aí ela reforça em você esse pensamento negativo. Na hora que você externa, diz, cara, eu vou melhorar de vida, eu vou fazer um trabalho aqui sensacional. Essa vida que eu tenho hoje é só passageira, eu vou ser uma pessoa incrível. Aí a pessoa que está ao seu lado, que é mais bloqueada do que você 10 mil vezes, diz o quê? Ixi, endoidou. Coitado, minha Nossa Senhora. Olha o maluco, bateu com a cabeça na parede. Reforça em você a sua negatividade. Por quê? Porque ela está tão negativa ou mais do que você. Ela é muito mais bloqueada do que você. E aí ela está reforçando essa negatividade. E aí, se você não tem esses arquivos, o que é que acontece? Rapaz, é mesmo, né? É verdade, eu acho que eu estou doido mesmo. Homem, vamos continuar aqui a conversa padrão. Vamos falar de política aqui, vamos falar de religião, vamos falar de futebol. É o que a maioria fala mesmo, então acho que é isso que tem que ser feito mesmo, porque o resto dá muito trabalho.
Esse negócio de ganhar dinheiro dá trabalho demais. Esse negócio de mudar de vida dá trabalho demais. Tudo isso que você está falando aí dá trabalho demais. Cara, vamos aqui para o padrão, vamos para o vitimismo mesmo. É isso que acontece no dia a dia com as pessoas. Percebem isso? Conseguem perceber isso? Então, isso é uma luta constante que nós temos que ter contra quem? Contra nós mesmos. Tá bom? Contra nós mesmos. Então, vamos lá. As pessoas ricas focalizam na remuneração. As pessoas de mentalidade pobre concentram-se no risco. Grande parte das pessoas de mentalidade pobre tomam decisões inspiradas pelo medo. Olha que doideira. As pessoas tomam decisão inspirada pelo medo. A gente falou sobre isso ontem também, quando uma pessoa que estava ao nosso redor disse assim, ah, não, eu quero trabalhar e tal, ganhar dinheiro, porque pelo menos para me ter a condição de pagar o meu boleto. O que é isso? É uma motivação baseada em medo. E quando a gente está se baseando em medo, a gente está se limitando. A gente está se sabotando. É igual quando a pessoa busca, entre aspas, né, a segurança, a falsa segurança que existe no emprego, né, e ficar ali por conta do fixo que ela recebe. Isso é uma decisão baseada em medo. E qual é o medo? O medo da insegurança, da instabilidade, da variação em termos de ganho. Na hora que ela tem essa decisão com base no medo, ela está se sabotando, se limitando. E esse é o grande desafio mental, proporcionar para a nossa mente uma reflexão oposta do padrão. Né? Então, isso é o que acontece com a maioria das pessoas. O medo predomina e aí ele traz realmente para as decisões baseadas nele, no medo, que são decisões limitadas. Só que aí perceba, vou voltar para o gatilho que eu disse. Ok, meu medo existe, eu não vou negar, o problema existe, eu não vou negar, porém, eu posso ter um comportamento produtivo, diferenciado. É uma decisão. Mesmo que o sentimento ruim lhe tome, seja predominante em você, pelo que você já tem instalado. Mas você decide ter uma decisão diferenciada. E isso muda tudo. Porque aí você começa a ter enfrentamentos com quem? Com você mesmo. E esse momento que a gente está vivenciando trouxe para a gente uma grande oportunidade da gente fazer esse enfrentamento com nós mesmos. Por quê? Porque a gente ficou dentro de um ambiente mais fechado, de uma possibilidade, de uma liberdade mais... de uma liberdade de movimento mais limitada. Então, isso traz N reflexões internas e aí traz N possibilidades desse combate de enfrentamento com nós mesmos, com os nossos medos. E aí, é aí onde muitas pessoas estão perdendo essa batalha, né? Porque ela não está preparada para enfrentar os seus próprios desafios. E aí vem uma sacada muito forte, que eu até falei na live que eu fiz lá no canal que eu criei agora, né, no Cuide Bem do Dinheiro, e eu fiz uma live e eu falei sobre isso. Muitas pessoas estão querendo ter isso, ter aquilo, conquistar aquilo, ganhar tanto, X, comprar isso, comprar aquilo. E aí ela quer possuir muita coisa, só que quando ela vai possuindo tudo isso, o seu castelo, as suas conquistas, ela está colocando em cima de uma base que não foi preparada. E o que é essa base que não foi preparada? A sua mentalidade, a sua forma de pensar, a sua forma de decidir. Ela não está preparada a tomar decisões com base em abundância, em coragem, em produtividade. Ela está sempre preocupada com o medo, com a insegurança, com a instabilidade, com as variações, com os problemas, com os desafios. E aí ela, muitas vezes, até conquista. Por isso se justifica quando uma pessoa ganha bem, começa a ganhar bem, ou ganha uma bolada, ou, sei lá, ganha um sorteio, e aí pega tudo aquilo e constrói e coloca em cima de uma base não bem construída. O que é que acontece? Afunda tudo. Começa a tomar decisões erradas. Começa a fazer besteira. O cara ganhava 1.000, passou a ganhar 10.000, começou, olha o castelo construído, 10.000 agora em cima de uma base desestruturada. Tudo vai por água abaixo. Então, é muito mais inteligente a gente entender isso, preparar muito bem a nossa base. E de onde vem essa preparação? Ambiente, conhecimento,
com quem você fala, o que você escuta, o que você estuda, e isso está preparando você para, na hora que vir, cara, eu já sei, beleza, vem para cá, pode trazer o peso que já está forte aqui, a estrutura. É igual você pensar na construção de um prédio, é a mesma coisa, né? Muitas pessoas olham para uma construção e às vezes vê o tapume lá, aquele que fica cobrindo a construção, e vê 1 mês, 2 meses, 3 meses, cara, essa obra não sobe, não. Esse prédio não vai subir, não. Só que de uma hora para outra, você começa a ver o prédio subir. Só que esse tempo todo, estava subindo para onde? Estava crescendo para onde, ou melhor? Para baixo, né? Primeiro cresce para baixo, primeiro fortalece as raízes, primeiro fortalece a base, primeiro você faz a fundação, né? É o mesmo raciocínio do bambu chinês, é isso aí, Matheus. É o mesmo raciocínio. Então, primeiro você estrutura para depois suportar o peso. E esse é o comportamento que a gente tem que ter relacionado a finanças também. A sua programação mental primordial é: e se não der certo? Ou mais frequentemente, isso vai dar errado. Será que isso vai dar certo? A dúvida predomina. E aí 1% de dúvida é 100% de incerteza naquilo que você vai fazer. Olha só a diferença, né? Os ricos, como já disse, assumem a responsabilidade pelos seus resultados e agem segundo uma programação mental que, abre aspas, vai dar certo porque eu farei com que dê certo. Olha a diferença. Cara, vai ter problema, mas vai dar certo, velho, eu vou fazer. Mas vai doer. Eu sei, eu estou preparado para a dor. Eu já estou com as armas aqui. Quais são as armas? Mentais, os arquivos. Você já está com o escudo, com a espada, com o capacete, com tudo para ir para a guerra. Porque você se preparou. Então, pode vir a pancada, velho. Eu vou passar por cima, de pau e pedra. Olha a diferença que é uma mentalidade rica. E é isso que a gente tem que trazer para a nossa vida, porque isso influencia nas nossas decisões, consequentemente, nos nossos resultados. Sem risco não há recompensa, né? Isso é um fato. Sempre vai ter o risco, a dificuldade. As pessoas ricas correm riscos calculados, não é uma doideira, não é alavantou. Ah, vou fazer por fazer, não é assim que funciona. As pessoas ricas, elas não são idiotas, elas são calculistas, ela entende o problema, entende o desafio, entende a dificuldade e assume esse desafio através da capacidade, da bagagem que ela tem para enfrentar. E por que a pessoa com a mentalidade pobre não avança? Porque ela não criou essa capacidade. Porque não estudou, porque não viu, porque não leu, não escutou, não treinou, não se desafiou. Realmente, como é que eu aprendo? Fazendo, não tem jeito, a pessoa não fez. Então, a pessoa rica vai lá e faz, acabou-se. É diferente a atitude, né? Isso quer dizer que elas pesquisam, realizam, as pessoas ricas, realizam as análises necessárias e tomam as decisões baseadas em fatos e informações sólidas. Embora diga estar se preparando para uma oportunidade, o que as pessoas de mentalidade pobre geralmente fazem é marcar passo, procrastinar, deixar para depois, se enganar, autossabotagem. Morrendo de medo, levam semanas, meses e até mesmo anos, e anos a fio pensando no que fazer. Quando decide fazer? A oportunidade já foi, já era. A pessoa pensa tanto e aí ela usa a desculpa. Não, cara, estou me preparando. Quantas vezes, né, para a gente que trabalha levando a oportunidade para as pessoas, quantas vezes a gente não escuta isso? Não, cara, eu vou me preparar aqui e aí depois eu inicio aí o negócio. Está só se sabotando. Porque a gente sabe que a gente só se prepara no front, fazendo, treinando, na prática, batalhando, saindo de casa, fazendo o que tem que ser feito. Ninguém aprende a nadar lendo um livro, ninguém aprende a andar de bicicleta lendo um livro. Ninguém faz um curso para andar de bicicleta, ninguém faz um curso para aprender a nadar. Você tem que se molhar, você tem que cair, você tem que ralar. Assim é a vida da abundância, né? Do crescimento, da prosperidade. Ah, Ramiro, mas eu tenho medo de ralar meu joelho, velho. Vai passar a vida inteira e não vai aprender a andar de bicicleta. E muita gente não aprende. Chega na fase adulta sem saber andar de bicicleta porque teve um medo de ralar o joelho. Ou muita gente não aprende a nadar porque tem medo de se afogar e vai passar a vida inteira com medo de se afogar porque não consegue pular dentro da piscina. É a mesma coisa aqui, é a mesma analogia, tá bom? Essas pessoas se justificam dizendo, eu estava me preparando. Com certeza, mas enquanto se preparava, a pessoa com a mentalidade rica
simplesmente entrou em cena, foi lá e fez, conquistou o que tem que conquistar e passou. Foi-se embora. Quando você olhou, caramba, começou depois de mim, olha o resultado que já tem. Poxa, eu nem percebi a pessoa fazendo, ela já fez, olha lá o resultado que já tem, porque ela simplesmente entrou em cena fazendo. E aí vem um raciocínio. No mundo dos negócios, você já deve ter ouvido falar de alguém que aplicou um dinheiro num terreno de periferia e 10 anos depois esse valor ficou valorizado, porque houve uma construção de um conglomerado naquela região que essa pessoa investiu lá. Esse investidor, do nada, ficou rico, depois de anos. Terá sido um brilhante jogada comercial ou pura sorte? O que é que vocês acham? E aí ele dá a opinião dele. O palpite dele é as duas coisas. Por quê? Porque a grande diferença é que as pessoas com a mentalidade rica, ela vê a situação e ela tem uma ação proativa em relação a isso. E as pessoas que têm a mentalidade de escassez, pobre, ela olha para a mesma situação e diz, caramba, sei lá, isso der errado. E se não der certo, aí ela não age. E a pessoa de mentalidade rica, caramba, pode dar certo. Aqui pode ter um grande potencial, e vai lá e compra e faz. E acontece, toma uma decisão, né? Coloca energia positiva e produtiva dentro daquela situação. E as demais pessoas ficam só olhando, e enquanto elas pensam, outras agem. Então, é dessa forma. Por exemplo, vou trazer uma história minha, pessoal, acho que eu nunca falei sobre isso, mas hoje a gente mora numa casa muito boa, num condomínio sensacional, beleza. Mas lá atrás, quando eu fazia faculdade, eu ganhava muito pouco, eu já trabalhava, mas ganhava muito pouco. Aqui perto da região onde a gente mora, foi lançado um loteamento, e eu vi aquilo ali. E eu fui ver, cara, muito longe de onde eu estava e tal, mas eu pensei, caramba, a prestação aqui dá para me pagar e tal. E, enfim, eu comprei um terreno, na verdade, 2 terrenos, pagando bem baratinho na época. Acho que na época eu me lembro o valor era, sei lá, o contrato inteiro era coisa de R$ 7.000. A gente pagava 100, R$ 150, alguma coisa assim. E fui lá e comprei. 2, 3, sei lá, 5, 6 anos depois, aquilo se valorizou. Se eu não me engano, a gente vendeu por mais de, sei lá, quase R$ 40.000. E foram esses terrenos que me deu a oportunidade de adquirir o terreno onde eu moro hoje. E muita gente diz, mas por que você teve sorte? Cara, na época eu me lembro claramente. Eu vi aquilo, eu não tinha certeza, não tinha experiência também, mas eu disse, cara, pode dar certo, velho. Tá baratinho aqui, dá para encaixar. E eu falei com um, falei com dois, falei com três, falei com vários amigos. Acho que minha mãe comprou um ou dois amigos compraram outro e ficou por isso. Ou seja, a grande maioria das pessoas, elas veem a mesma oportunidade, mas ela entra em um travamento mental para entrar num processo de agir, de ação. E aí depois, cara, vai comprar hoje. Não, já passou, véio, já foi. Não é a mesma coisa. E isso acontece na nossa vida. É igual, no nosso caso, quando você está ali para demonstrar um produto e olha para a pessoa e fica com receio de falar com aquela pessoa. E aquilo pode ser uma oportunidade gigantesca que você simplesmente, pelo medo, pelo receio, entra numa inação. Você simplesmente não age. E você perde a oportunidade. Só que você nunca vai saber se perdeu aquela oportunidade, a não ser que quando você vê aquela mesma pessoa, por exemplo, vamos mudar o exemplo, uma pessoa que você gostaria de convidar ela para trabalhar com você, para fazer o seu negócio, e aí você com medo, com insegurança, pensamento de escassez e tal, com medo da vergonha, olhando para o próprio umbigo, com ego, vai lá e não fala com a pessoa. Não, acho que ela nem ia querer mesmo. Um mês depois, um ano depois, você vê aquela pessoa dentro do seu mesmo negócio, prosperando mais do que você, e você olha, caramba, poderia estar trabalhando comigo, mas o meu medo me tirou essa oportunidade. Isso acontece várias vezes. E eu não estou dizendo que nunca aconteceu comigo, não. Já aconteceu várias vezes. E a gente tem que simplesmente ter essa consciência que a oportunidade que a gente perdeu foi simplesmente pelo medo, pela insegurança. E aí, hoje, a gente entendendo isso, o que é que a gente tem que fazer? Caramba, nessa situação, eu preciso colocar aqui o arquivo 5 para agir na minha mente e me ajudar a ir lá e falar com o cara. Porque é assim que as pessoas de mentalidade rica fariam. Então, é assim que eu devo fazer. Olha como o arquivo muda o nosso comportamento no nosso dia a dia. E isso é muito forte, né?
Show de bola, vamos avançar aqui. Ele fala uma frase aqui que eu destaquei, né? Aquilo que você foca, expande. Ele fala que as pessoas de mentalidade pobre focam no obstáculo. O que eu marquei aqui para lhe lembrar, para você entender o seguinte: preste atenção quando você foca em algo. Pega um objeto aqui e foca nele aqui, ó. Foca nele aqui. Só que preste atenção o que acontece ao redor. O que é que acontece ao redor quando você foca em algo aqui? Digita aí para mim. O que é que acontece ao redor quando você foca em algo? Você olha para algo aqui bem pontual, preste atenção ao redor. O que é que está acontecendo ao redor? Digita aí para mim, vê se vocês estão vivos aí. Eu abri o chat aqui. Bora lá, interage aí. Você vê só o objeto, ok. O que mais? Ao redor passa desapercebido. Por quê? O que é que acontece? Bora lá. Nádia participando, Antônio. Bora lá, bora lá. Vamos participar. Coloca aí. Isso, quando você foca em algo, o que é que acontece ao redor? Pronto, olha aí. A Annalise falou aí. É exatamente isso que acontece. Quando você foca em algo, ao redor, se você parar para prestar atenção, está tudo desfocado. As outras coisas ficam embaçadas, exatamente, você desfoca. E é assim na vida. Então, quando você foca em algo, o restante, então, vamos olhar para o lado negativo. Você focou aqui no problema, no obstáculo, o que é que você está desfocando? Das oportunidades, das possibilidades. Você focou aqui na solução, de forma positiva, na abundância, o que é que desfoca? Os problemas, negatividade, a opinião dos outros, está tudo desfocado, velho, tanto faz, não existe. Então, a grande sacada é você entender que na hora que você foca em algo, você desfoca do resto. Serve para o positivo, serve para o negativo. É uma decisão. Lembra da decisão? É uma decisão que você toma. Então, o seu campo focal determina o que você encontrará na vida. Concentre-se nas oportunidades e verá oportunidades. Concentre no problema e só vai ver problema. Ah, Hamid, isso é muito papo filosófico. Não é filosofia, é lógica. E é algo treinável. A gente desenvolve isso. Porque durante o seu dia, se você tem essa consciência, e muitas pessoas não têm, durante o seu dia, na hora que vem o pensamento negativo, a gente falou sobre isso no treinamento que a gente fez, quem não viu, está lá no canal do YouTube, um treinamento que a gente fez muito bacana sobre como você perdeu o medo do julgamento. A gente falou sobre isso. Na hora que vem o pensamento negativo, você pode criar ações, atitudes, práticas para quebrar esse raciocínio. E você automaticamente tirar a negatividade e empurrar a positividade. Como, por exemplo, música. É algo que muda completamente o seu estado. Vê a tristeza, vê a bad, o que é que as pessoas fazem? Vai escutar voedeira, vai escutar sertanejo, ai, 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 porque aí potencializa. O que é que você tem que fazer? O contrário, bota uma música que lhe leva para cima, que vai lhe trazer um alto astral que você gosta, que você tem sensações positivas e não negativas. Não reforça a sua mente. Quebra a expectativa da sua mente. Faz uma ativação corporal, bate no corpo, pula, grita, corre, faz qualquer coisa. É por isso que a atividade física traz tantos benefícios, não só físico, mas mental. Porque coloca no nosso corpo a dopamina, né? que é a energia positiva, de forma natural, que nós mesmos temos a capacidade de produzir. Só que você, ao invés de ir para esse caminho, vai para o caminho negativo. E isso é o que a gente tem que impedir, o domínio da nossa mente, né? Dedique o seu tempo em sua energia e a conquistar aquilo que você quer. Quando surgem dificuldades, supere-as, em seguida recupere rapidamente o seu foco. É exatamente isso que a gente acabou de falar. Quer um conselho simples, mas raro? Se você deseja ficar rico, concentre-se em ganhar, em conservar, em multiplicar o seu dinheiro. Como, Ramiro? Através de técnicas, através de estudos, através de ensinamentos. Procure ajuda, procure conhecimento.
busque informações, concentre na informação que lhe leva para o caminho e você ganhar mais, conservar mais, poupar mais, saber investir, saber controlar, saber criar o caminho de abundância. As informações estão aí. Aqui a gente está, obviamente, dando algumas delas, algumas reflexões. Então, ó, prepare-se o melhor que puder, no menor tempo possível. Haja, corrija-se ao longo do caminho. Realmente não sei fazer, vai fazendo, véio, sem saber mesmo. Ao longo do caminho você consegue corrigir tudo isso. Beleza? Vamos lá. A ação sempre vai vencer a inação. As pessoas ricas saem em campo acreditando que, uma vez dentro do jogo, podem tomar decisões inteligentes. Se você está fora do jogo, véio, como que você vai tomar uma boa decisão? Você tem que jogar o jogo. No momento presente, fazer correções de rumo e ajustar as velas durante o percurso. Olha a diferença. As pessoas de mentalidade pobre ficam o quê? Procrastinando. Com a qual desculpa? Estou me preparando. Quando você escutar essa frase, a pessoa dizer, não, peraí, eu estou me preparando, depois eu vou. Não, você está se enrolando. Você está se enganando. Você está se sabotando. Diga isso para ela. Quem é ela? Olhe para o espelho aí que você sabe quem é ela. Diga isso primeiro para você e corrige em você para depois dizer para os outros. É assim que funciona. As pessoas de mentalidade pobre, por não confiar em si e nas suas aptidões, acreditam que precisam saber tudo de antemão, o que é praticamente, obviamente, impossível, enquanto isso, não faz nada. Declaração, para a gente ir para o último capítulo aqui. Eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Eu tenho uma mente milionária. Diga isso para você. Diga isso para você, tá bom? Focalize nas oportunidades. Beleza? É isso aí, Antônio. Tem que escutar coisas positivas. E aí vem os exercícios do arquivo 5 e a gente parte para o 6 aqui. Antes de partir para o 6, tem alguém que quer comentar algo, perguntar algo, acrescentar algo? Se quiser, eu abro aqui. Se quiser escrever, escreva. É muito importante essa interação para a gente poder... Nery Neide quer falar um pouquinho? Deixa eu abrir aqui, Nery. Vai lá. Antes da gente iniciar o próximo capítulo aqui, é muito boa a participação de vocês. Diga lá, Nery. Boa noite. Eu demorei a abrir a câmera porque estava organizando alguma coisa para comer e eu vim. Tranquilo, bora lá, vai para cima. Na rua. Estava na rua, quando chego com a arma de bagagem, joguei ali e fui fazer alguma coisa para comer. O que eu gostaria de falar é exatamente sobre isso, de focar. Quando a gente foca naquilo dali, que eu tiro por mim que desde de quinta-feira que eu foquei na parte das vendas, né? Eu corri atrás mesmo. Na sexta-feira, da quinta-feira santa, a sexta, sábado, domingo, eu peguei direto. Só não no sábado foi que eu não saí, porque eu fiquei com meu neto, aí passei o dia em casa. Mas os outros dias, tudinho eu saí. Saia na parte da manhã, saia na parte da tarde. Faça comida, corro, vou no canto deixar um produto. Já amanhã já tem várias encomendas. E eu foquei nesse alvo, porque quando chega começo de mês, além da gente estar focado no nosso negócio, temos nossas contas a pagar e começam a chegar, né? E todos os dias que a gente vai comprar algo ou pagar alguma coisa, está tudo a mais. Então, se está tudo a mais, nós vamos ter que fazer mais. Ou a gente faz, ou a gente vai ficar pelo caminho perdido, né? E a outra coisa que eu queria falar tem uma pessoa, tem um nomezinho aí, Michele. É a minha sobrinha, de 15 anos. Ela está focada com a gente em aprendizado deste livro, porque ela viu eu lendo ele, e achou interessante estar com a gente. Todo encontro tem o nome lá, Michele, é minha sobrinha. Ela está focada em aprender logo de agora, né? Vai ser uma grande empresária aí pela frente. Show, Nelly. Obrigado, viu? Tamo junto. Isso aí. Parabéns. Foca no positivo, foca na produtividade. Michele, parabéns, tá bom? 15 anos, escutando um conteúdo como esse, dedicando, tá aqui ouvindo, certamente lendo também, isso é importantíssimo. Pode ter certeza, isso muda, é uma disruptura, é uma ruptura, na verdade, muito forte no padrão que talvez você esteja acostumado a ouvir. E tome cuidado com os sabotadores que estão ao seu redor, porque, por exemplo, jovens de 15 anos, hoje, a grande maioria está focada em outras coisas.
né? E que se você tenta, muitas vezes, eu acredito que talvez já tenha acontecido isso com você, quando você tenta conversar um assunto com um colega seu da mesma idade, isso parece que você está viajando, parece que você está viajando na maionese, não lhe dão atenção, não vão lhe dar, porque esses arquivos não estão implantados na mentalidade deles. Então, o que é que você precisa fazer? Você precisa encontrar realmente as pessoas no ambiente com a mesma frequência, tá bom? E é isso que você tem que entender e perceber que, e assim como nós também, tá bom? A gente não pode estar recriminando, ficando com raiva das pessoas, porque as pessoas não entendem o que a gente quer falar, ou não seguem, ou não querem seguir o mesmo caminho que a gente quer seguir. Elas simplesmente não sabem, não conhecem, desconhecem, não entendem. Ela não tem essas informações, não tem acesso a essas informações. Ah, mas deveria ter. Deveria, é tudo gratuito, tá aí. Um livro desse é R$ 30, você vai ali, compra, lê e aplica. Mas não é esse o comportamento, né? O comportamento que existe para a maioria das pessoas é simplesmente deixa a vida me levar. Então, é um comportamento disruptivo que a gente tem e que isso muitas vezes incomoda as pessoas que estão ao redor. E aí a gente tem que ter esse entendimento para não se frustrar, né? Porque a frustração vem a partir do momento que você joga a expectativa para outra pessoa. Ah, mas fulano deveria entender e me apoiar. Ah, mas fulano não me apoia. Não, é você que tem que se apoiar, somente. É você que não pode desistir de você mesmo. Então, na hora que você entende isso, você joga a expectativa para você. Se você joga a expectativa para você, você não desiste, você enfrenta, não tem frustração. Então, a frustração somos nós mesmos que causamos no momento que eu quero transferir a responsabilidade ou eu quero o apoio, eu quero que a pessoa de forma obrigatória me apoie, porque é meu pai, minha mãe, meu irmão, meu namorado, está comigo, deveria me apoiar. Não, não deveria. Não deveria. Ela não entende isso, ela não foi treinada para isso, ela não tem essa informação. Você tem que se entender e se aprovar. Aí sim você simplesmente não para, porque ficou claro e aí você não se frustra. Beleza? Entenda o código aí que eu acredito que isso é sutil, porém muito profundo ao mesmo tempo. Se você entender, você começa a perceber que qualquer frustração do seu dia a dia é você mesmo que está causando a partir do momento que você está transferindo a responsabilidade para o outro, tá bom? Seja para o cliente, seja para o amigo, para o irmão, para o pai, para o primo, sobrinho, para quem for, não transfira essa responsabilidade. A responsabilidade é 100% sua, sempre. Nossa, na verdade. Então, vamos lá. Arquivo de riqueza número 6. Vou ler aqui. As pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimentos de quem é rico e bem-sucedido. Isso é algo muito comum, infelizmente, acontece demais, muitas vezes de forma que é possível perceber, muitas vezes não é possível perceber. Então, você que tem... O mais importante estudo aqui desse arquivo é a gente ter a autoanálise, a autopercepção. O que é que eu sinto na hora que eu vejo uma pessoa bem-sucedida na minha frente? Quando eu vejo um cara com um carrão, quando eu vejo uma pessoa com um status muito bacana, quando eu vejo uma pessoa extremamente rica, qual o sentimento que está interno em você? O que você gostaria de dizer nesse momento é, cara, não, eu acho massa, mas será que é isso que acontece mesmo? Ou dói um pouquinho? Porque essa dor, essa crítica, esse pensamento de forma negativa, vem muito do que está instalado lá de trás. Ah, rico, para ser rico, precisou roubar. Ah, para ter muito dinheiro é porque tirou de outras pessoas. Ah, ele está aí porque, sei lá, enganou alguém. Esse tipo de pensamento é o que está instalado como padrão na maioria das pessoas. E aí perceba que a pessoa de mentalidade rica, ela luta contra isso a todo momento e trabalha para que a sua mente, ela olhe para alguém rica e elogie, agradeça, deseje bem, saúde, prosperidade. Esse é o comportamento que faz com que, olha como é doido isso, faz com que a gente entenda que seguir o caminho para construir a minha riqueza é o caminho que realmente eu quero. Por quê? E ele fala aqui no livro, se você rejeita, discrimina, acha ruim uma pessoa rica, o que é que você está dizendo para você mesmo? Eu não quero isso para mim. Pense em alguém, né? Pensa aí, sua esposa, seu marido, seu filho, sua filha. Você chega para essa pessoa, olha,
você é uma pessoa que não presta, você eu não gosto. Não, eu acho que você é uma pessoa que para chegar onde você chegou, você é uma pessoa... O que é que você está fazendo? Você está espantando essa pessoa. É a mesma coisa com a riqueza. Se você discrimina, se você tem pensamentos ruins sobre ela, para qualquer pessoa que é rica, já lhe vem esse sentimento ruim, você está distanciando essa possível realidade de você. Você já está eliminando. E é isso que acontece. Ele conta vários casos aqui de, por exemplo, situações que ele passou no momento que ele tinha um carro simples, o autor, e foi em alguns bairros mais periféricos e, ok, vivia uma situação normal. A partir do momento que ele subiu de padrão, ele fala até de uma Jaguar que ele conquistou, e aí ele foi nesses mesmos locais para fazer atividades sociais e tal, ele começava a sentir o quê? Rejeição, discriminação, as pessoas apontando, pessoas como ele aconteceu, de deixar o carrão dele num canto e quando voltar o carro está todo arranhado. O que é isso? São as pessoas com internalização tão forte de que aquela pessoa, para conquistar aquela Jaguar, aquilo ali, fez algo de tão errado, ela diz o seguinte, para você ter essa Jaguar, é por isso que eu estou na miséria. Ela transfere a responsabilidade que ela externa o seu comportamento ruim relacionado às pessoas que têm abundância. E isso é destruidor. Só que isso acontece de forma muito sutil, muito forte, e a gente tem que lutar contra isso. Inclusive, o próprio autor, ele fala de uma situação que aconteceu com ele. Ele vê uma pessoa bem-sucedida, rica, dando uma entrevista, e na hora a pessoa ganhou lá um contrato de 20 milhões, e ela disse, eu fiz essa atividade aqui por conta do que esses 20 milhões de dólares eu quero doar, não era o dinheiro que eu estava em busca. E ele disse que assistindo aquilo, começou a recriminar a pessoa. Que mentira é essa? Você deveria dar mais dinheiro aí para a sua publicidade, você está jogando um marketing aqui ao vivo. E aí, na mesma hora, ele percebeu que o que é que ele estava fazendo? Ele mesmo disse, cara, o Mr. Mente milionário, discriminando uma pessoa, subjugando por uma atitude que ela tomou. E na mesma hora, o que é que ele fez? Começou a criar bloqueio sobre aquele pensamento que ele identificou de forma rápida. Ele mesmo percebeu e disse, não, peraí, velho, eu estou errado. Ok, parabéns, você devia ter ganhado, era 30, 40, 50, você é incrível. Você... Começou a citar palavras para ele mostrar para a mente dele que ela estava querendo sabotá-lo. E é isso que acontece com a gente. Só que muitas vezes acontece e a gente não percebe. Por que a gente não percebe? Porque a gente não tem o arquivo 6 instalado na nossa mente. E agora você está instalando. Então, na hora que isso acontecer com você, você tem que... Aconteceu o quê, Ramiro? Uma crítica que, porventura, você faça, um sentimento ruim porque fulano conseguiu ou não consegui, isso está lhe destruindo. Você tem que lutar contra isso. É isso que o arquivo 6 nos ensina. As pessoas de mentalidade pobre costumam olhar para o sucesso alheio com ressentimento, ciúmes e inveja. Ora, alfinetam com frases. Ele teve sorte. Ele é um rico idiota. Então, percebam que é isso que ele está nos ensinando. E aí, faça a reflexão. Qual o sentimento que você tem quando você vê uma pessoa com abundância? Uma pessoa conquistadora, uma pessoa que domina, uma pessoa que faz, uma pessoa que chega, uma pessoa que está lá e, pô, está aqui o resultado. O que é que vem na sua mente e no seu coração? Quais são os sentimentos? É esse arquivo que a gente precisa trabalhar. Aí ele mostra aqui, é espantoso observar o ressentimento e até a raiva pura e simples que muitas pessoas de mentalidade pobre têm em relação aos ricos. É como se acreditassem que eles são os responsáveis pela situação difícil que ela está. E aí é isso mesmo, ricos ficam com todo o dinheiro, por isso não sobra nenhum para mim. É isso que vem na cabeça dessas pessoas. Esse é, obviamente, um perfeito discurso vitimista. Beleza? E isso tem que ficar muito claro para nós aqui. E aí ele cita aqueles exemplos que eu já falei aqui, né? Aí ele diz o seguinte, lembre-se de que as minhas opiniões não fazem nenhuma diferença para a felicidade nem a riqueza dessa pessoa. No entanto, fazem toda a diferença para a minha felicidade e a minha riqueza. Então, perceba, o seu sentimento ruim, ele não está interferindo no resultado da pessoa, está interferindo no resultado de quem? No seu. Assim como o seu sentimento bom também não interfere no resultado da pessoa, mas vai interferir no quem? No seu. Então, é melhor você ter um sentimento ruim de gratidão, de admiração, ou você ter um sentimento, ou melhor, um sentimento ruim de desprezo, de inveja, de crítica,
ou tem um sentimento bom de admiração, respeito, elogio? Porque o resultado que vai ser impactado é o seu e não o da pessoa. Então, perceba que isso muda tudo, muda o nosso jogo relacionado a essas questões. Aí ele cita esses exemplos, algumas passagens de alguns livros aqui também, dando exemplos nesse contexto. E aí ele fala aqui de uma questão muito importante para que você realmente avance nisso, que é a confiabilidade. De todos os atributos necessários para enriquecer, ser confiável deve estar perto do topo da lista. O que é que ele está querendo dizer? Cara, você precisa transparecer para as pessoas e, obviamente, ser uma pessoa confiável. Então, entenda, por que é que para muitas pessoas elas não conseguem prosperar? Porque as pessoas olham para ela e dizem, cara, não dá para confiar nesse cara. Esse cara não fala coisa com coisa, esse cara mente. Já peguei essa pessoa na mentira. Então, para você ser uma pessoa próspera, as pessoas precisam confiar em você. Por quê? Porque para você enriquecer, você precisa impactar positivamente muitas pessoas, seja através de um produto, de um serviço, de qualquer coisa. Como que você impacta as pessoas positivamente se elas não confiam em você? Se você se contradiz a todo momento. Então, a confiabilidade é, de fato, um atributo que a gente precisa desenvolver para que, de fato, a percepção que nós temos de nós mesmos e que as pessoas tenham seja, dá para confiar nessa pessoa, dá para seguir os passos, dá para entender o que é que essa pessoa está fazendo. Então, vamos fazer junto e o resultado dela vai melhorar e o meu também. Isso é importante. Então, diga-me, é o que o autor fala aqui. Você faria negócio com uma pessoa em quem não confia? Pelo menos um pouco? Será que você fazia? Cara, não confio nessa pessoa. Você faria negócio com ela? Aí a reflexão que você tem que ter é: qual a percepção que as pessoas estão tendo de mim? Será que eu realmente sou uma pessoa confiável, vivencio isso e transpareço isso? E é aí onde muita gente se pega. Dentro do nosso negócio, quando você busca um jeitinho, quando você busca ali não, vou só fazer aqui um miguezinho aqui para dar um jeito, ou no negócio que você atua, você acha que está enganando as pessoas para se dar bem. Será? Será que as pessoas são tolas a esse ponto de não perceber o miguezinho que você está dando ali e aí gerando inconfiança, fazendo com que as pessoas não confiem mais em você? Como que você prospera? Esse atributo ele é fundamental. É isso que ele traz para a gente. Então, olha só. Considere as seguintes características para você realmente se tornar e permanecer como uma pessoa rica. Você precisa ser alguém positivo, confiável, focado, determinado, persistente, trabalhador, ativo, bondoso, comunicador competente, razoavelmente inteligente e especializado em pelo menos uma área. Ufa! É por isso que as pessoas desistem, porque é muito mais fácil ser uma pessoa que reclama, vitimista, dramática, mimimi. Isso é muito mais fácil. Dá muito menos trabalho. Você não precisa estudar, você não precisa estar aqui 10 horas da noite ouvindo informações relevantes. Você já foi dormir há muito tempo assistindo jornal, novela, traição, morte, problema, e aí foi dormir já angustiado, amanhã acorda com raiva. Esse é o padrão. E o padrão disruptivo é buscar realmente se tornar uma pessoa melhor, confiável, focada, determinada, dá trabalho e sempre vai dar. E é assim que as pessoas conseguem abundância em suas vidas e não se limitando. Então, esse tipo de pensamento que a gente precisa evoluir dentro de nós mesmos para que a gente realmente busque esse caminho de abundância. E aí, indo para os finalmente aqui, a verdade é que o ressentimento contra as pessoas bem-sucedidas financeiramente é uma das maneiras mais seguras de alguém continuar na pior. Porque entenda o seguinte, eu já falei sobre isso algumas vezes, vou repetir. Mas eu falo isso muito na nossa equipe para que as pessoas entendam. As pessoas não conseguem fazer. Quando ela lhe vê fazendo, aumenta nela a sensação de insegurança ou de tristeza ou de inferioridade. Perceba, a pessoa não consegue fazer o que você faz, ela não consegue agir, e ela vê você agindo, aquilo
destrói a pessoa. Como que ela faz para poder se sobressair, jogar dopamina? Como é que essa pessoa, qual o analgésico que essa pessoa toma para evitar essa dor que você está provocando, que você está fazendo? Qual a ferramenta que essa pessoa tem? Lhe criticar, lhe derrubar, dizer assim, você não pode. Você não pode. Isso está trazendo para a pessoa o quê? Dopamina. O que é dopamina? É o hormônio positivo que a pessoa está criando nela através das palavras destruídas direcionadas para você. Aí isso faz o quê? Estou diminuindo essa pessoa que não faz nada. Ela não faz, ela é para ser igual a mim ou pior. Ufa, agora eu me senti bem. Agora eu me senti bem. Só que, quando ela faz isso para uma pessoa que está preparada, está só perdendo tempo. Agora, quando ela faz isso com uma pessoa que está despreparada, vai todo mundo junto. Afunda todo mundo. A pergunta é, quem você é? A pessoa preparada ou despreparada? Quem você é? Isso para você é nada ou isso impacta muito você e você vai junto no buraco? Doido, não é isso? É isso aí. É doido isso. Mas é assim que funciona. Então, esse ressentimento das pessoas está reforçando nela. Ela olha para você, critica, e aí ela se sente bem. Ela olha para você, lhe destrói, e aí ela se sente bem. Ela olha para você e diz, você não pode, e aí ela se sente bem. Esse é um jogo que as pessoas estão fazendo inconscientemente, porque a quantidade de drive, de informação negativa na cabeça dela é tão grande que ela vê alguém prosperando perto dela, aí é que ela se sente mal. Então, para ela não se sentir tão mal, a única ferramenta que ela tem é o quê? Ressentimento, negatividade, destruição, fofoca, crítica. Você cai nesse jogo se você quiser. Porque é assim que funciona. Nós somos criaturas de hábitos. Para superar esse ou qualquer outro hábito, precisamos praticar. Quero que você, em lugar de se ressentir dos ricos, pratique, isso é uma prática, tá bom? Admirá-los. Pratique abençoá-los. Pratique amá-los. Assim saberá inconscientemente que, quando enriquecer, outras pessoas o admirarão, o abençoarão, o amarão, em vez de se roerem de ressentimento da maneira como talvez você faça agora. Olha como é doido isso. Talvez você não queira se tornar uma pessoa rica, porque esse sentimento de ressentimento, esse sentimento negativo em relação às pessoas ricas ainda é muito forte em você. Aí o que é que sua mente diz? Se você for rico, você vai causar o mesmo sentimento ruim das pessoas em relação a você. Então é melhor não ser rico. Fique como está. Se você sentir algo ruim em relação às pessoas ricas, aí você diz o que para você mesmo? Se você for rico, vai todo mundo ficar com raiva de você. Como você não quer que as pessoas que você ama fiquem com raiva de você, o que é que você diz? É melhor ficar pobre mesmo. Vamos todo mundo ficar pobre, porque aí ninguém fica com raiva de ninguém, ninguém fica com inveja de ninguém, ninguém vai me pedir dinheiro emprestado. Vamos todo mundo se lascar aqui mesmo, com o pé na merda aqui, com o pé na lama, que aí todo mundo fica feliz. É isso que a sua mente está fazendo com você. É doido isso. Agora, o que é que o autor está dizendo? Na hora que você treina, na hora que você muda, na hora que você ama essas pessoas, abençoa, olha para a pessoa, cara, parabéns, velho. Parabéns, cara. Que incrível, velho. Sensacional. Muito bom, velho, seu resultado. Cara, que bacana você conquistou isso. Sensacional. O que é que você está alimentando em você? Na hora que você conquistar, as pessoas vão fazer a mesma coisa. Vão lhe amar, vão lhe elogiar. E aí você está dizendo o que para você agora? Poxa, eu quero esse elogio. Eu quero que as pessoas também me admirem, que eu também admiro. E aí você busca, você não se bloqueia. Isso é muito doido e é muito sutil. E é um confronto muito forte, porque isso acontece com as pessoas mais próximas que estão com a gente. E são essas pessoas, por não saberem também, que estão reforçando
a negatividade em você, se você deixar. A gente já falou sobre isso. De onde vem essa mudança? Da sua decisão. Lembra? A gente falou, é uma decisão de mudar isso. E aí, para encerrar, ele diz o seguinte: uma das minhas filosofias de vida, porém, da ancestral sabedoria una, ensinamento dos sábios do Havaí, ele diz o seguinte: abençoe aquilo que você quer. Quando viu uma pessoa com uma casa bonita, abençoe a pessoa e a casa. Quando vir uma pessoa com um belo carro, abençoe a pessoa e o carro. Quando vir uma pessoa com uma bela família, abençoe a pessoa e a família. Quando vir uma pessoa com um belo corpo, abençoe a pessoa e o corpo. Isso é um treino. Princípio de riqueza: abençoe aquilo que você quer. Caramba, velho, a mulher tem um corpo danado ali, a barriguinha sequinha, ó, toda perfeita, infeliz. Você está trazendo para você a negatividade. Caramba, rapaz, o cara conseguiu, ó, ali, bacana, se veste bem, um carrão, caramba, que infeliz, tá espantando de você. Agora, abençoe, tente abençoar, tente elogiar, treine isso. Caramba, que corpo massa, velho. Conseguiu aí, barriguinha sequinho, tanquinho, que disciplina. Parabéns, velho. Show de bola. Poxa, mora nessa casona, tem essa condição, cara, parabéns, velho. Bacana, como é que você fez para chegar? Me mostra, o que é que você pensa, o que é que você faz? Olha a diferença. Eu já falei isso uma vez no filme lá, do Will Smith. Como é o nome do filme? Agora eu esqueci. A Procura da Felicidade. No momento, é muito massa essa cena, porque ela é bem rápida. O momento que ele vê, pela primeira vez, que ele consegue falar com uma pessoa que estaciona na frente do trabalho num carrão. E ele olha para aquela situação e o cara desce assim, ele fica admirado e ele, caramba, meus parabéns, poxa, sensacional. Como que você faz? Olha a diferença, olha o que eu vou falar agora. Olha a diferença da atitude do cara. O cara passou, viu aquela situação, o cara desceu, ele elogiou, puxou assunto e o que é que o cara disse? Que ele perguntou: o que é que você fez para chegar aí, para conquistar isso aí? O cara simplesmente apontou para o prédio: eu trabalho ali. E aí ele olhou e disse: o que é isso? Uma corretora de investimentos. Ou seja, a pessoa abundante mostrou para ele o caminho que naquele prédio ele mudou a vida dele. Você abençoou e a pessoa lhe mostrou o caminho. Agora, olha a diferença se ele tivesse passado, olhado aquela situação, simplesmente xingado, ressentimento ruim ao bandido, ao ladrão, e indo embora. Nunca ter visto o caminho que ele pudesse mudar a vida. Olha como é doido isso. Aí vem a questão da atração, você está atraindo também, né? E aí vamos encerrar. A questão é, se de algum modo você se ressente do que as pessoas possuem, nunca poderá tê-lo. Em qualquer caso, quando você vir alguém com um belo Jaguar, com um belo teto solar, uma bela casa, não atire latas de cerveja, não aponte o dedo, não reclame, não jogue sentimentos negativos, simplesmente agradeça, abençoe e parabenize. Beleza, pessoal? Declaração. Eu admiro as pessoas ricas, eu abençoo as pessoas ricas, eu amo as pessoas ricas, eu vou ser uma pessoa rica também, eu tenho uma mente milionária. Rica quer dizer rica em mentalidade. Beleza? Entendam sempre isso para você não confundir e não gerar um sentimento negativo em você aí. As finanças fazem parte disso tudo. É uma ferramenta, mas o que está por trás é algo muito maior. Beleza, galera? Parabéns aí por terem participado aqui conosco. Eu vou abrir aqui, tá bom? Mais uns 5, 10 minutinhos aqui. Acabamos passando um pouquinho hoje, mas, enfim, foi o que saiu aqui para a gente. Muita informação. Parabéns por terem ouvido, terem participado. Vou abrir aqui para vocês falarem um pouco, comentarem um pouco, tirar dúvidas se quiserem. E, mais uma vez, nossa gratidão aqui pela companhia, tá bom? Sensacional.